Macaé começa a se preparar para a volta às aulas presenciais. O plano de retomada foi elaborado pela Prefeitura e apresentado à Câmara de Vereadores. O documento possui as diretrizes sanitárias e as adequações necessárias das unidades para o retorno. Entre as mudanças na estrutura da escola está a demarcação de áreas com risco de contaminação e marcação de mão única nos corredores. O distanciamento deve ser de no mínimo 1,5 metro entre as mesas dos alunos e de pelo menos 2 metros do professor. O horário de entrada deve ser dividido, com a aferição da temperatura corporal na chegada à escola e higienização das mãos. Os espaços ao ar livre devem ser priorizados e sempre realizar a limpeza e desinfecção das salas depois de utilizadas. Para evitar o risco de contaminação, é importante que todos levem as próprias garrafas para a água e evitem o compartilhamento. Os adornos estão vetados para professores e alunos. Além disso, o cabelo deve permanecer preso. Quanto ao uso das máscaras, crianças menores de 5 anos não são obrigadas. Já as de 5 a 11, a abordagem vai ser baseada no risco de contaminação. Todos acima de 12 anos devem utilizar a proteção facial. Mas são os índices de transmissão do novo coronavírus que vão determinar o retorno das aulas presenciais em Macaé. Para que essa volta aconteça, ao menos 30% dos leitos de UTI do SUS devem estar disponíveis. Os casos confirmados da doença precisam estar em queda, assim como as internações. E a transmissão deve estar controlada, de preferência na bandeira verde. Segundo a secretária de Saúde de Macaé, as medidas serão seguidas à risca para evitar a contaminação de profissionais da educação e estudantes. Um retorno gradual, a gente está fazendo um cronograma, né, seguindo o plano de retomada, para ver se a gente consegue até maio esse retorno total das aulas, tanto na rede pública como na rede privada. Bandeira laranja, a gente não retorna às aulas. As aulas serão suspensas novamente. Na bandeira amarela, é 50% de retorno dos alunos e na bandeira verde, 100%. Macaé possui cerca de 70 mil estudantes nas redes pública e privada. A cada 15 dias, um grupo vai ser liberado. Com o retorno das aulas presenciais, o fluxo de pessoas nas ruas e no transporte público será maior, o que pode possibilitar as aglomerações. O papel da vigilância sanitária vai ser exatamente certificar que essas unidades que vão retornar estejam adequadas às diretrizes e os requisitos desse plano municipal. A vigilância sanitária certificará a adequação disso ao plano e visitará presencialmente essas unidades. De qualquer maneira, a retomada se dará bem lenta e gradativa, para exatamente ser monitorado ao longo do tempo todas essas questões, os dados epidemiológicos, a quantidade de pessoas na rua, o uso de transporte público. As aulas presenciais em Macaé foram suspensas em março de 2020. Quase um ano depois da suspensão, o retorno ainda gera polêmica. Apesar do plano de retomada ter sido elaborado, o Sindicato dos Professores de Macaé e região se mantém favorável a essa volta apenas depois da imunização em massa. O plano já foi analisado pela diretoria do sindicato. Segundo a vice-presidente do Simpro, o documento contempla os protocolos sanitários determinados pelo Ministério da Saúde. Ela acredita que o texto precisa de detalhes. O plano de retomada tem que ser um segundo momento que exige data para cada série retornar, exige quantitativo de aluno mais discriminado. Esse protocolo sanitário apresentado ontem na Câmara, ele, com algumas ressalvas, é um plano válido, é um protocolo sanitário válido. Mas nós consideramos que não basta estar no papel. É preciso que as escolas tenham uma estrutura para manter aquilo e é preciso uma fiscalização. Rafaela é estudante de Química e integrante do Diretório Central dos Estudantes da UFRJ. Ela afirma que o protocolo ainda não está adequado. O protocolo não dá conta de várias questões, desde detalhes como quem vai fornecer as máscaras, quem vai fornecer o álcool gel, mas também do próprio espaçamento, de questões que a ciência já estudou sobre o coronavírus e que não estão contempladas nesse protocolo. E também a própria questão de quantos infectados precisa ter para que uma escola pare, para que uma escola retroceda no plano e feche, né? Então,
Qual é o nível de segurança que a gente vai ter em seguir um protocolo que sequer tem esses detalhes, para além de faltar muito da própria educação infantil? A grande preocupação do sindicato é a respeito da saúde dos profissionais e alunos e se as diretrizes vão ser respeitadas. Macaé não tem uma vigilância sanitária estruturada para fiscalizar ônibus, comércio, praia. Como que essa vigilância vai fiscalizar creches? Como que essa vigilância vai fiscalizar 40 mil alunos em escola pública e cerca de 10 mil em outros estabelecimentos? É impossível. É por isso que os sindicatos continuam dizendo que sem a vacinação, sem a imunização dos profissionais, é muito risco.